Começando mais um podcast, mais um Marracast aqui do nosso canal Marracave. De novo aqui com o amigo Marcos. E vamos fazer mais uma rodada de perguntas aí, curiosidades que o Marcos tem. E vamos lá, Marcos. Vamos lá. Mais uma vez, vamos continuar nosso papo. Muito bom. Semana passada a gente falou bastante, né? Mas esse assunto é bem interessante, né? Tem várias questões, né? Passei com uns colegas também, eu acho que eles vão mandar umas dúvidas. Mas estava falando sobre residencial semana passada, não foi isso? A gente falou sobre segurança residencial, falando um pouco sobre postura, sobre por que veio, né? Qual é a mentalidade da postura passiva, a proteção ativa. Mas você acha que esse plano é um plano escrito, assim, que a pessoa fala? Tipo, ou você grava tudo na sua cabeça, assim? Não. O projeto de segurança, ele nunca deve estar só, até porque é muita coisa. Se você fizer um planejamento de segurança a sério, o improviso faz parte do andamento das coisas, que pode ser, e muitas vezes acontece, de você precisar. Mas o planejamento ele deve estar no papel, sim. Sim, para sua esposa, seus filhos saberem, né? Com todos os envolvidos. Se for um projeto de segurança que envolva a família, todos devem estar a par do seu papel, né? E tem que ser... Mas o que poderia ser um plano de segurança, assim, se você pudesse dar um exemplo, assim, pra gente? Bom, pensa lá, uma família que tem 2, 3 filhos e tal... Exato. Vamos pensar numa família que tenha um poder... As situações mais comuns, né? Uma situação que tem um alto poder aquisitivo, uma família... querem sequestrar essa pessoa e tal. Existe um risco de uma preocupação com sequestro, ou com assaltos, ou coisas do tipo. Então, já não tendo patrimônio, tem essa preocupação aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, infelizmente, a gente tem que ter essa preocupação. Então, é importante que essa família ela tenha os cuidados adequados com relação à segurança e que isso faça parte da rotina da família. Sim. Tal qual ir à escola, ir ao trabalho, trocar de roupa, ir ao médico, enfim. Existe sempre uma rotina. Por mais que você tente alterar... Mas a rotina não é uma coisa que mostra, eu sei que aquele cara toda hora, todo dia, chega às 2:30 da tarde em casa. Certo. Isso já não ajuda o cara que está planejando? Não, sem dúvida. Quando eu falo rotina, no sentido de hábitos. Então, na nossa rotina, dentro da nossa rotina, nós temos vários hábitos. Vários. A questão da segurança ela também deve ser um hábito. Ela deve se tornar um hábito. Para que se você se acostume e entenda o papel de cada um dos participantes, que cada um dos participantes entenda o seu papel e o que fazer para cada situação, isso exige planejamento, isso precisa ser estudado e treinado para que fique automático. Sim. Essa que é a grande diferença, né? Então, quando a gente pega assim, qual a diferença de uma pessoa treinada, preparada, para uma pessoa destreinada e despreparada? Vamos pegar aí, por exemplo, um soldado, um policial, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho? Dizem que sim, mas na verdade eu acho que eu confio muito eu não confio muito na sorte numa hora de emergência, num momento de emergência, eu prefiro ficar com o meu preparo mesmo e com o meu treinamento que é mais confiável, porque ele se torna automático, né? O hábito, a partir do momento que você adquiriu, ele passa a ser automático. Você não precisa pensar para agir, você não precisa pensar para fazer. Então você precisa adquirir hábitos de tal maneira que você esteja tão condicionado que você saiba como agir o mais rápido possível. Sim. E isso que existe. Aí lá no plano vai ter assim, plano de segurança, como é que eu chego em casa, como é que... sei lá, dá um São exemplo. muitas etapas. O planejamento de segurança ele tem várias etapas e existe um critério muito técnico e muito complexo para a gente detalhar aqui em poucos minutos. Isso realmente necessita de uma... Mas eu posso resumidamente dizer para você que passa pela anamnese do profissional, do consultor, como quem é o médico, né? Você vai ter a primeira fase da fazer uma leitura, então, né? Exato, saber qual é a realidade, quais as necessidades, identificar as fragilidades do cliente, para daí então fazer um estudo. A gente precisa saber onde é que ele mora, quais os riscos que ele tá sujeito. Enfim, é uma análise realmente um pouco... mas só isso que você está falando já me dá várias ideias, assim. Só se você botar no papel, você já vai abrindo várias caixinhas, assim. Exatamente. Segurança de carro, no carro, tal, no portão.
sei lá, não abrir o portão antes de parar o carro, sei Exato. lá. E aí, caso, botar um sistema de, sei lá, câmeras e tudo mais que possa ver pelo celular. Aí nós estamos nos filhos, botar aquele bonequinho que ele pode apertar ou saber onde ele está. Perfeito. Então, veja, aí nós estamos falando de duas coisas. Tem o projeto estrutural, a infraestrutura física, digamos assim, das de segurança, coisas, né? E tem o plano de segurança que afeta não só a parte física, mas ele pega principalmente a parte comportamental. Então, eu sempre digo que acho que mais de 90% dos problemas relacionados à violência, tá? Não estou falando de outras crises, poderiam ser evitadas se as pessoas adotassem comportamentos mais seguros. E isso vai desde, por exemplo, não deixar aplicativos conectados, abertos no seu computador, por um exemplo, porque daí basta a pessoa ter acesso ao computador, ela tem acesso às suas informações, até, por exemplo, verificar, antes de chegar em casa, verificar se tem algo diferente do que você está acostumado, algo suspeito, alguma movimentação diferente próximo ao seu portão, por exemplo. Se as pessoas tivessem pelo menos esse cuidado, já conseguiria se evitar muitos problemas. Sim. Que é bem diferente lá. Aqui a gente tem muito. Já percebeu que a gente tem muito muro aqui nos nossos prédios, nossas casas, né? Muito. E lá nos Estados Unidos, uma vez que eu morei, a gente não vê nada, né? Mas eu ia passando lá, aí eu estava atrasado, eu queria cruzar duas casas, né? Pelo jardim da pessoa, né? E aí tinha uma plaquinha assim, if you... Não sei se eu te contei isso. E tinha uma plaquinha, if you enter, I shut you. Já te contei. If you fall, I shut you again. Então é outra mentalidade, né? Não sei se você tem arma, você não precisa de muro, né? Mais ou menos. Assim, eu gosto muito de frisar. Porque senão a gente vai se fechando, depois mora no buraco, né? Eu gosto muito de sempre frisar o seguinte. Eu lembro que na conversa passada você me perguntou a questão das armas e se eu era a favor ter arma em casa, mesmo tendo criança ou não e tal. E eu sou a favor da arma de fogo no emprego para defesa pessoal, né? E eu sempre friso, né, deixo muito claro que é preciso muito treinamento, não só técnico, a gente pensa mas que é Rambo, né? Exato. Não existe Rambo na vida real, né? Você tem que estar preparado tecnicamente e psicologicamente, emocionalmente para portar uma... Não basta você ter a ferramenta e não saber como usar. Sim, é verdade. Então é preciso muita responsabilidade. A questão da arma, infelizmente, ela não evita os muros, né? Os muros são uma estrutura... Israel tem muro pra caramba também? Tem. Não tão altos quanto... Depende... Porque aqui é tudo muro, cerca, né? Exato. E a gente fica meio preso lá de dentro. Em Israel, pela minha experiência, o que eu posso dizer de Israel é o seguinte, você tem alguns muros ou cercas baixas, tem locais que não tem muro também. É muito raro a questão do assalto em Israel, da violência urbana, como a gente conhece aqui no Brasil, é raríssimo. Cultura, né? É muito, muito raro. Israel tem outros problemas relacionados à segurança, mas a questão do assalto é raríssimo em Israel. Existe um furto ou outro, mas assalto a gente não vê. Então você pode caminhar tranquilamente. Tanto que os bancos, por exemplo, os caixas eletrônicos, não eles tem ficam... aquela... Não, os bancos, as próprias agências não têm aquela porta giratória. Lá nos Estados Unidos também não vi porta giratória. Você tem caixa eletrônico na rua, direto é outra na rua. Cultura. É outra cultura. Exato. Tipo, a segurança é pro país que você tá, né? Um plano de segurança dos Estados Unidos é totalmente diferente do plano de segurança do Brasil, né? Sim. Ou de Curitiba para Rio de Janeiro, que lá eu acho que é bem pior do que aqui. Sim, embora exista um intercâmbio entre as polícias, o que é muito saudável, porque existem, por exemplo, cenários que a nossa polícia domina muito bem aqui, né? E que a polícia de outros países não domina por questões geopolíticas mesmo, e até geográficas, né? Sim. Então, as experiências, esse intercâmbio é importante justamente para essa troca de experiências. Sim, e para a gente poder abrir assim uns temas, assim, talvez para as próximas conversas, a gente falou um pouquinho de segurança domiciliar, não sei, residencial, né? Mas quais outras você acha que assuntos grandes assim a gente poderia falar assim? Olha, existem vários. O tema é muito vasto. Você tem desde a segurança pessoal e residencial, o home defense. A gente pode falar mais sobre vivencialismo. A gente pode falar sobre segurança, por exemplo, voltada a condomínios, que é um tema mais empresarial, né?
Não para a pessoa física, mas para uma empresa contratar e criar um plano de segurança para o condomínio. Pode ser físico, né? pode ser de pessoa física, pode ser condomínios residenciais ou comerciais. Até aqui onde a gente está gravando, teve uma questão, sabia? Chegaram aqui e levaram vários computadores de noite. Ah, é? Por causa... E a pessoa é falta de planejamento mesmo, cara. Exato. Isso há muito tempo atrás. Sim. Exato. Não basta aquilo que eu falei, não basta você colocar o cadeado e esquecer de trancar. Né? É verdade. Então, que é muitas vezes o que acontece. Então, a gente precisa ter esses hábitos de comportamento e prever, analisar as várias possibilidades e os vários riscos aos quais a gente está sujeito. Se você não para escrever, para pensar sobre isso... eu acho que eu vou parar para escrever. Porque só quando você escreve, você já vai abrindo, um assunto puxa outro, Mas como esse assunto, Marcos, é muito complexo, a minha dica é procure um profissional. Assim como você procura um profissional para fazer, por exemplo, a arquitetura da sua casa, o projeto da sua casa, é muito importante que você tenha um profissional para orientar nessa questão. Você já vem com modelos e tudo mais, né? Porque o profissional, como ele já passou por um treinamento e pela própria experiência do profissional, ele consegue guiá-lo para identificar essas questões. Tem muitas questões que, por falta de experiência, e é natural que seja assim, as pessoas sequer imaginem que possa acontecer. Então é muito importante a ação de um profissional, a consulta de um profissional qualificado para poder guiar nesse sentido. Sim, muito bom, muito bom. Então é isso, né? Tá certo, vamos preparar aí para mais perguntas, e quem estiver nos ouvindo e quiser mandar perguntas para nós também, a gente está aqui para responder. Sim, eu acho que na semana que vem a gente podia tentar fazer alguma coisa de como montar uma rotina, assim, que você falou muito da questão do hábito e da rotina, né? Isso, podemos abordar assuntos específicos, por exemplo, essa questão da rotina, que é fundamental na questão da segurança. Sim. Outra questão muito importante hoje em dia, falando em tempos modernos, são o uso adequado das redes sociais, por exemplo, que você pode usar, mas de uma forma adequada para que não... Só fica mostrando tudo, né? Exato. Hoje em dia as pessoas elas mostram e tudo, absolutamente tudo que fazem, né? Onde estão, onde não estão, para onde vão, seus planos, seus projetos. É muito fácil hoje uma pessoa mal intencionada saber informações muito completas sobre alguém só observando as postagens da pessoa. Quer dizer, ela não precisa nem se dar o trabalho de correr atrás da informação. A própria vítima já está fornecendo essas informações. Sim, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Até a próxima, hein? Mais uma vez, esperamos perguntas aí dos nossos ouvintes para a gente sanar dúvidas com relação à segurança. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.